Fala aí galera, beleza? Bom, vamos continuar as nossas aulas, só que agora pela telinha do celular ou do computador de vocês. Para isso eu separei 3 questões de calorimetria para a gente pensar num passo a passo, numa técnica para resolver esse tipo de problema que envolve troca de calor. Bom, a primeira questão, uma questão da EFON, que diz que em um recipiente termicamente isolado, 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius e 300 gramas de água a 65 graus Celsius são misturados. Após se alcançar o equilíbrio térmico, a temperatura da mistura é de aproximadamente, então, esses 300 gramas de água e os 100 gramas de gelo vão trocar calor entre si até que se atinja o equilíbrio térmico. Qual é essa temperatura de equilíbrio? Bom, eu gosto de resolver esse tipo de problema da seguinte forma. Vamos colocar aqui, temos aqui os dados, vamos colocar aqui uma linha, que é uma linha de temperatura. Então, quanto mais para a direita, mais quente. Vamos colocar aqui os nossos 100 gramas de gelo e aqui 300 gramas de água. O que vai acontecer? Esse gelo, que está a menos 10 graus Celsius, ele vai receber calor da água e vai começar a esquentar, até chegar a 0 graus Celsius. Bom, chegando a 0, o que vai acontecer? Ele vai parar de esquentar, porque ele vai começar a derreter. Então, na medida em que ele ganha mais calor, ele começa a mudar o seu estado físico. De onde está saindo esse calor que ele está utilizando? Da água que está esfriando. Então eu tenho aqui um ganho de calor pelo gelo, que é o calor sensível, que está fazendo a temperatura dele aumentar. Quando atinge a temperatura de fusão da água, ele vai começar a mudar o seu estado físico. E aí a gente está falando do calor latente. De onde está saindo esse calor? Dos 300 gramas de água, que está perdendo essa energia. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir se tem calor o suficiente para esquentar e derreter o gelo. Bom, quanto que eu preciso para esquentar esses 100 gramas de gelo? Se eu estou falando de esquentar, de mudar a temperatura, eu estou falando do calor sensível, MC delta θ. Bom, a massa, 100 gramas, o calor específico do gelo, 0,5 aproximadamente, e a mudança de temperatura, 20 graus Celsius, porque eu estou indo de menos 20 até 0. Fazendo essa conta, eu precisaria de 1000 calorias para esquentar esse gelo. Será que eu tenho essa quantidade de calor para tirar dessa quantidade de água? É o que a gente vai testar. Essa água, conforme ela vai esfriando, o que está envolvido é o calor sensível, o MC delta θ. Eu tenho 300 gramas de água, o calor específico é 1, e a mudança de temperatura, a variação de temperatura, se ela fosse até 0, antes de começar a congelar, seria de 65 graus. Fazendo essa multiplicação, eu descubro que eu consigo tirar dessa água 19.500 calorias. Pô, eu preciso de 1000 só para esquentar o gelo. Eu tenho essa quantidade. E depois que eu faço isso, o gelo começa a mudar o seu estado físico. E aí, quanto que eu preciso de energia para transformar todo o gelo em água líquida? Se é uma mudança de fase, é o calor latente, M vezes a latente de fusão. Então, 100 gramas vezes 80, eu precisaria de 8.000 calorias para derreter o gelo. 1.000 calorias para esquentar, 8.000 calorias para derreter, eu precisaria de 9.000 calorias ao todo. Eu tenho essa quantidade, eu tenho 19.500 calorias para poder fazer isso. Me sobra ainda. Quando sobra, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar que o gelo, depois de derreter, ainda vai continuar esquentando, até que se atinja uma temperatura de equilíbrio, que é justamente o que eu estou querendo descobrir. Então a gente volta para cá e, sabendo que o sistema é termicamente isolado, a gente lembra que a soma de todos os calores envolvidos tem que dar 0. Então, se eu somar Q1, Q2, Q3 e Q4, isso tem que dar 0. O Q1 eu já sei, que vale 1000. O Q2 eu sei que vale 8.000. E o Q3 e o Q4 é o que eu não sei. Mas eu sei que o que está sendo envolvido aqui é o calor sensível, em que a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, a temperatura inicial desse gelo que derreteu é 0, e a temperatura inicial desses 300 gramas de água a gente já sabia que vale 65 graus. Então, quem é o meu Q3? É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, em que a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, que é o que eu estou querendo descobrir, e nesse caso a temperatura inicial aqui vale 0,
e a temperatura inicial aqui vale 65. Fazendo aqui a distributiva, eu tenho 9.000 mais 100 vezes T aqui, 100 T aqui. 100 vezes 0, 0. E aqui? 300 vezes T aqui, 300 T aqui. 300 vezes menos 65, menos 19.500. Jogando quem tem T aqui para um lado e quem não tem para o outro, eu descubro que a temperatura de equilíbrio vai ser de aproximadamente 26 graus Celsius. Bom, segunda questão de hoje. 3 recipientes idênticos encontram-se no mesmo local e contêm porções de água pura. Em que quantidade? MA, MB e MC. Eu não sei. Essas porções são aquecidas por uma mesma fonte de calor de potência constante. Ou seja, essas 3 porções de água recebem a mesma quantidade de calorias por segundo. Por quê? Porque as 3 estão sendo aquecidas pela mesma fonte de calor. O gráfico a seguir apresenta um esboço do comportamento da temperatura conforme o tempo vai passando. Mas conforme o tempo está passando, o que está acontecendo? Ele está recebendo cada vez mais calor. Então, olhar para esse eixo horizontal, que é a passagem do tempo, também é olhar para a quantidade de calor total que o corpo está recebendo. E aí, o que a questão quer? Que, a partir desses gráficos, a partir desse gráfico que tem a curva do aumento de temperatura do A, conforme ele vai recebendo calor, o do B e o do C, olhando para essas curvas, determinar qual era o recipiente que tinha mais ou menos massa. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar para a expressão que relaciona calor e mudança de temperatura. Bom, se eu estou querendo olhar a temperatura em função do calor recebido, eu vou tentar deixar de um lado a temperatura e do outro o calor, porque aí eu vou olhar a temperatura em função do calor. Como é que eu faço isso? Bom, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Jogando o M e o C para o outro lado dividindo, eu tenho que Δθ é igual a Q sobre MC. Jogando o menos θ0, o menos θ inicial, para o outro lado, eu tenho que a temperatura final é igual a 1 sobre a massa vezes o calor sensível, o calor específico, desculpa, vezes a quantidade de calor que esse corpo vai receber, mais a temperatura que começou. Compara isso com a equação que vocês já conhecem de uma reta. Bom, quem está fazendo o papel do Y é a temperatura final. E justamente a temperatura final está no eixo Y. Quem está fazendo o lugar do X? A quantidade de calor. E a quantidade de calor está associada com essa passagem do tempo. Conforme o tempo vai passando, o corpo está recebendo uma quantidade de calor total cada vez maior. E quem está fazendo o papel do A? É 1 sobre MC. E lembra que o A está relacionado com a inclinação dessa curva? Quanto maior vale o A, nessa equação, nessa função do primeiro grau, mais inclinado está o gráfico. Bom, para esse número ser maior, ou seja, para esse número que representa a inclinação da reta ser o máximo possível, a massa tem que ser pequena. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quanto mais inclinado for a curva, for a reta, a massa ela é menor. Porque quanto menor a massa, maior é o A. E o A está relacionado com a inclinação da reta. Ou seja, para saber qual é o recipiente que tem a maior quantidade de massa, eu tenho que ver a que está menos inclinada. Para ver o recipiente que tem a menor quantidade de massa, eu tenho que ver a reta que está mais inclinada. Bom, olhando para esse gráfico, a que está mais inclinada, que é a que tem a menor quantidade de massa, é a C. Logo depois eu tenho a A e, por fim, a maior quantidade de massa é a que está menos inclinada, corpo B. Então, letra A. A massa C é menor do que a massa A, que é menor do que a massa B. Por fim, em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas numa temperatura de menos 10 graus Celsius. E eu quero saber qual vai ser a temperatura de equilíbrio, ou o que vai acontecer depois que esse sistema entrar em equilíbrio térmico. E aí eu tenho várias alternativas e alguns dados. A gente vai resolver do mesmo
da mesma forma que a gente resolveu o primeiro. Fazendo o quê? Vamos colocar então aqui a nossa pedra de gelo de 50 gramas de um lado e os nossos 200 gramas de água do outro lado. O que vai acontecer? O gelo primeiro vai esquentar conforme for ganhando calor. Depois que chegar na temperatura de fusão da água, ele vai começar a derreter. Então aqui está associado o calor sensível e aqui está associado o calor latente. De onde sai esse calor que o gelo está utilizando para esquentar e para derreter? Sai da água. Então, conforme a água vai perdendo calor, isso daqui vai acontecendo. O que eu preciso fazer então? Eu preciso descobrir se eu tenho calor suficiente para o gelo esquentar e derreter. Porque se não tiver calor o suficiente, eu não vou passar dessa fase. Eu não vou esquentar o gelo derretido. Provavelmente o que vai acontecer, se eu não tiver quantidade de calor suficiente, é que essa água vai esfriar até zero e vai até congelar um pouco. Então é esse tipo de teste que a gente tem que fazer antes de sair aplicando, que a soma de todos os Qs tem que dar zero. Bom, o calor necessário para esquentar a pedra de gelo, calor sensível, MC delta teta. Eu tenho 50 gramas, o calor sensível é 0,5 e eu quero aumentar a temperatura em 10 graus Celsius. Quanto de calor eu preciso? De 250 calorias. Será que eu tenho essa quantidade de energia? Bom, eu vou olhar então para quem está cedendo esse calor, que são os 200 gramas de água. Conforme esses 200 gramas de água vai esfriando, se eu fosse tirar calor dele até ele chegar em 0 graus Celsius, quanto de calor eu conseguiria retirar dele? Bom, é a massa dele vezes o calor específico vezes o quanto de temperatura eu estou variando. Então é 200 vezes 1 vezes menos 30, porque eu estou diminuindo a temperatura. No total eu consigo tirar desses 200 gramas de água 6.000 calorias. Eu tenho energia suficiente para esquentar o gelo. E para derreter o gelo? Para derreter esses 50 gramas? Se eu estou falando de mudança de fase, eu estou falando de calor latente. A massa vezes a latente de fusão. Então eu tenho 50 gramas de gelo e a latente de fusão vale 80. No total eu precisaria então de 4.000 calorias para derreter o gelo todo. Bom, 250 calorias para esquentar, mais 4.000 calorias para derreter, eu precisaria de 4.250 calorias no total para derreter o gelo todo. Eu tenho isso? Tenho. Tenho e sobra. O que sobra vai fazer o quê? O que sobra vai esquentar todo o gelo derretido. Então vai sair dos 0 graus. Vai aumentar um pouco ainda até chegar a uma temperatura de equilíbrio. Então, da mesma forma lá que a primeira questão, eu vou aplicar, sendo um sistema isolado, eu vou aplicar que a soma de todos os calores trocados tem que dar 0. Então, 250 é o meu Q1, já tinha calculado, 4.000 é o Q2, o Q3 é o calor sensível do gelo que derreteu e agora está esquentando, e o Q4 é o calor sensível da água que está cedendo esse calor. Substituindo valores, sendo a temperatura final a temperatura de equilíbrio, que os dois vão atingir como um sistema, e a temperatura inicial do gelo que acabou de derreter é 0, e essa água começou a 30, fazendo a distributiva, jogando todo mundo que tem T para um lado e todo mundo que não tem para o outro, eu descubro que a temperatura de equilíbrio é de 7 graus Celsius. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua aqui na nossa missão de aulas online. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram e nos comentários aqui do meu canal no YouTube. Beleza? Valeu!